Excelência, a memória. O Vossa Excelência, a memória está de volta e a gente conversa agora com Henrique Pacheco. Continua a nossa conversa, advogado e vereador de 89 a 2002. O homem que ajudou a criar a TV Câmara, idealizou a TV Câmara e também encheu essas galerias aqui de pessoas que vinham das favelas. Eu queria então primeiro que o senhor contasse qual foi a reação dos vereadores a primeira vez que o senhor trouxe essas pessoas das favelas para cá e lembrar que logo em 89, fevereiro de 89, o senhor foi eleito em 88, o senhor já chegou dizendo assim na tribuna: o presidente era o Suplicy, presidente aqui da Câmara. Eu acredito que a Câmara voltará a merecer o respeito e a simpatia de todo o povo. Por que o senhor disse isso? Porque a Câmara tinha se distanciado do povo, na verdade. Então, quando nós chegamos aqui, a bancada do PT, mais o PCdoB e o PCB, nós fizemos uma bancada grande e nós trouxemos para cá algumas experiências. Eu estou dizendo assim, eu vim do movimento de moradia. Então, quando eu falava que ela vai ganhar o respeito, porque nós queríamos levar a Câmara até as favelas, porque nós não podíamos seguir com um modelo excludente. Então nós tínhamos um presidente da República, que era o Sarney, que criou um programa de habitação, chamava... agora a cabeça vai me fugir aqui, mas eu vou lembrar. Mas o nome do projeto eu lembro. No Jardim Elisa Maria, aqui na Zona Norte, chamava Promorar. Era tão ruim o projeto, que era 75 metros de área, um único cômodo com banheiro. A pia da cozinha era a pia que servia também ao banheiro. E eu fui na inauguração lá, eu era um militante. Fui lá e questionei o Reinaldo de Barros, que era o governador, o prefeito, junto com o governador, quanto com o Paulo Maluf. Na verdade, era o prefeito, era o Reinaldo de Barros. Eu perguntei: senhor Moura, como é que o senhor vai separar a família, o casal dos filhos? Ele falou: coloca um armário, coloca uma cortina de plástico. Eu falei: na sua casa o senhor moraria assim? Aí já me tiraram do... O senhor estudante perguntou assim para o prefeito? E já me tiraram do circuito, né, porque era um absurdo aquilo que estava sendo. Eu era uma pessoa que estava na luta daquele movimento. Então era tão ruim a construção que o povo apelidou de pro-desmoronar em vez de promorar. E acho que hoje, se for lá, se existir uma ou duas casas de 900, deve ser muito. Entendeu? Para ver quanto material precário, sabe? Porque era assim que as pessoas eram tratadas. E o pessoal de favela, de cortiço, por exemplo, não eram reconhecidos pela cidade. Como também os loteamentos. Na minha vida eu comecei anteriormente na luta pela regularização de loteamentos clandestinos, que eram áreas que as pessoas habitavam e depois, quando iam ter as suas escrituras, não conseguiam porque não eram reconhecidas. O senhor falava muito assim, eu luto pelo direito dos moradores das favelas, pois eles são cidadãos. Sim, essa era como trazer essa parte da cidade, né? Que era um pouco invisível que era um mal visto. Imagine, a favela está lá até hoje, a favela de Vila Prudente antecedeu a urbanização do bairro. Aí um dia, no governo do Jânio Quadros, houve um atropelamento na rua, em frente da favela. Então ele baixou imagine só, o prefeito Jânio Quadros baixou uma norma no Diário Oficial, um decreto. Remova-se a favela a partir de forma imediata. Como se fosse possível, numa canetada, retirar a vida de pessoas que estavam lá há 20 anos, entende? Então nós, através do movimento de favelas, através do padre Patrick, que era uma liderança que havia lá, nos juntamos e fizemos uma briga para conseguir evitar a remoção da favela. E a favela está lá até hoje, sofrendo gradativos processos de urbanização, na verdade. O que nós gostaríamos de ter feito, se tivéssemos tido possibilidade, urbanizado e garantindo que as pessoas que escolheram aquele lugar para morar pudessem ficar lá. Porque, historicamente, os projetos habitacionais no nosso país eram excludentes. Perguntava, um dia eu tive entre Itu
em uma cidade próxima e vi um conjunto habitacional. Era o limite entre duas cidades. Quando o lugar mais longe da cidade é para onde eram levados os conjuntos habitacionais. Entendeu? Então, como trazer e como dar voz a essas pessoas. Então, foi isso que nós fizemos. Eu me lembro que, não só aqui na Câmara, como também fizemos isso no Judiciário. Um dia nós fizemos uma passeata pela 12 de outubro, lá na Lapa. Quando a gente entrou pela 12 de outubro, em direção ao Fórum da Lapa, os lojistas começaram a fechar as portas e pegar aqueles ferros de... Ficaram com medo. Olha, sem terra aí, sem terra aí. Aí quando nós passamos, e aquelas pessoas que trabalhavam nas lojas se identificaram com os que estavam lá, porque eram seus parentes, porque era do seu bairro, eles eram, sabe? E eles foram engrossando. E aí nós fomos para a porta do fórum, entendeu? Aí o juiz me chamou lá, falou, chama lá o doutor tal, que né? E a gente cercou o Fórum da Lapa, ninguém podia, então paralisaram-se as audiências. Aí ele me chamou, o que o senhor está querendo? Eu falei, não, eu estou querendo que os senhores percebam que nós existimos, entendeu? Porque é muito fácil o senhor dar uma sentença, o senhor dar uma canetada, e atrás dessa sentença existem milhares de pessoas. Remova-se, uma ação de reintegração de posse, na verdade, que era muito comum. Ações de despejo na época que eram tratadas de maneira... Então eu falei, por trás disso existem famílias, nós temos que mudar um pouco esse conceito, entende? Então foi a primeira vez que o Fórum da Lapa fechou, entendeu? E eles passaram a enxergar de forma diferente um pouco, né? Não que tivesse mudado, mas passaram a saber que nós existimos, entendeu? Que atrás daquela sentença que eles estavam dando, haviam milhares e milhares de pessoas. Então essa foi, estou contando assim de maneira espaçada algumas coisas, mas porque a gente conseguiu aqui na Câmara Municipal, que é a origem de tudo, a Luísa Erundina era vereadora à época. Então, através eu vinha contribuir no mandato dela como advogado e tal. E porque eu representava também, já estava envolvido com o MDF lá da região de Vila Alpina, que era o Movimento de Defesa do Favelado. Então, nós, através dessa luta aqui, estou dizendo assim, a nossa produção legislativa, eu brinquei, foi pequena, mas nós conseguimos criar a taxa mínima de água e luz no governo Montoro. Isso que eu queria perguntar para o senhor, como é que essa luta se transformou em política pública? Então, porque não havia, imagine, o valor do quilowatt pago na conta de luz era igual para o morador da favela do dono do Banco Votorantim, por exemplo. Da pessoa mais rica que tinha. Na época, a gente falava a família Emílio de Moraes, que era o símbolo da riqueza. Da riqueza. Falei, eles pagam na casa deles o mesmo valor. Né? Então não é possível. Então nós não podemos tratar desiguais de forma igual. Nós temos que buscar dar condições. Aí fizemos uma luta, e primeiro que não ligavam a luz na favela, né? E nem água nem luz. Então era fruto de que o pessoal chama de gatos, era a forma que a população encontrava para sobreviver. Então nós fizemos uma manifestação, saímos, isso é em outros tempos, que é diferente do que nós vamos... Então saímos daqui do centro, fomos aqui da Câmara, fomos a pé até a Assembleia Legislativa e de lá nos dirigimos ao Palácio do Governo, entendeu? Que era o Montoro, que era o governador. E levamos umas velhinhas, entendeu? E foi como se fosse uma procissão, que antigamente, né? Com a vela acesa, dizendo, olha a nossa situação. Como fruto dessa manifestação que paralisou a cidade, nós conseguimos que o governador então editasse um decreto estabelecendo que haveria uma tarifa diferenciada para a água e luz. Então esse foi, estou dizendo, são conquistas, é um direito construído na luta, na verdade. E foi assim que o MUF, que depois virou o Movimento Unificado de Favela, obteve essa vitória. E assim, de luta em luta, o senhor foi colocando esses representantes aqui e a mentalidade dos vereadores foi mudando ou não? Porque teve uma questão que o senhor falou que eu achei muito interessante. O senhor estava discursando e eu acho que devia estar muito cheio aqui, aí o senhor falou, incomoda? Está incomodando? Isso aqui é pura democracia.
Porque os vereadores não estavam acostumados, a Câmara... Mas essa não é a casa do povo? Então, essa o meu questionamento. A Câmara funcionava com 20, 30 pessoas, assessores, amigos que vinham, que estavam interessados num determinado projeto, tal. Mas não havia uma... Daí, voltando à ideia da TV, para dar transparência, mas nós queríamos que o povo sentisse aqui. Então, muitos vereadores não estavam acostumados. Então, de repente, viam aquelas pessoas gritando, falando palavras de ordem. Né? Entende? E aí eles se revoltavam. E, às vezes, queriam até enfrentar as pessoas. Então, eu dizia assim, esse é o povo. É parte do povo de São Paulo que está aqui. Entende? Então, dessa luta que foi das favelas, a gente encheu isso aqui muitas vezes, porque nós queríamos dar o título de propriedade, né, para as pessoas que já habitavam áreas públicas há mais de 20 anos. Que é a regularização da posse. Isso, exatamente. Mas os vereadores conservadores não concordavam com isso. Então falavam, mas eles já estão no bairro, como eu estou dando o exemplo da Vila Prudente, antecedeu a urbanização lá, na verdade, mas por uma questão ideológica eles se posicionavam contra. Então quando nós chegávamos aqui na hora da votação, nós não tínhamos maioria, a gente acabava perdendo por 1 ou 2 votos, porque o prefeito na época lá, o Paulo Maluf, ligava para os vereadores para impedir que eles votassem, uma coisa que poderia ter, se tivesse sido votado a tempo e à época, ter dado uma transformação na cidade. Mas a compreensão de que aquelas pessoas não mereciam esse direito era uma coisa muito presente na cabeça de muitos dos vereadores da época, que votavam contra ou seguiam essa orientação. Então, o que eu quero te falar, que depois desse processo da favela, eu vim da regularização do loteamento, que era a pessoa que comprava um lote num bairro, vendido por um loteador, que eram muitos deles ligados a vereadores aqui, entendeu? E depois o trabalhador ia pegar a escritura, não tinha, entendeu? Porque era irregular. Então nós fizemos movimentos também para trazer gente aqui com outros companheiros de jornadas, que víamos aqui, petistas, e foi uma sequência, a favela. Depois nós partimos para o movimento de cortiço, que também a cidade não tinha um programa de cortiço. Né? Então a minha luta não foi só contra esses prefeitos conservadores, mas mesmo no governo do PT, estava demorando para sair um projeto. Aí um dia o movimento de cortiço, nós ocupamos o prédio Martinelli. Entende? Não acredito. Aí, para chamar a atenção da cidade para isso, aí eu me lembro que a secretária da época, que era do PT, ligou aqui no meu gabinete e mandou perguntar se eu era vereador de situação ou de oposição, na verdade. Eu falei, não, eu sou um vereador que estou junto do meu povo, essa que é a luta, entendeu? Então nós estamos demorando demais. E a partir disso aí nasceu o primeiro projeto na Madre de Deus de transformação de um prédio que estava abandonado em habitação. Então, não queria deixar de ressaltar, era que a gente trabalhava com a ideia da autogestão, em que o próprio povo pudesse ser o gestor do dinheiro público para a área de habitação. Então nós começamos a fazer a ideia dos conjuntos habitacionais a serem construídos em mutirões autogestionários. Então aqui também merece uma historinha, porque desde que o Brasil tinha sido descoberto, nunca um dinheiro público tinha sido entregue na mão dos trabalhadores. Então imagine que eu eu sou, como disse, eu não sou o Henrique, eu sou parte de uma luta, né, de um processo. com mais companheiros meus. Então, o Paulo Conforto, que era um colega nosso de luta, muito combativo, que hoje é promotor no Paraná, ele era da Leste 1, com a Ivaniza, com tantos outros companheiros de lá. E nós conseguimos um primeiro projeto no gestão da Luiz Erundina para a construção de um conjunto habitacional que se chama São Francisco, está lá na região de São Mateus, para ser construído em mutirão. Era a primeira vez que um cheque ia ser entregue
Então eu me lembro que eu fui lá junto com eles na tesouraria da prefeitura, ficava no prédio ali na rua São Bento. E nós descemos numa escada, aí eu encontro aqueles funcionários antigos da secretaria lá, né? Usavam um plástico assim, porque manuseavam com dinheiro, então tinha um plástico sobre... E o cara olhou, Associação dos Trabalhadores Sem Terra da Leste 1, entendeu? Ele olhou e falou, fez uma cara de espanto. Falei, somos nós. É a primeira vez que esse dinheiro vai vir para a mão do povo. E está lá, construído, foi o primeiro mutirão. Eu me sinto feliz de ter sido uma gota d'água, mas uma parte de quem fez com muita paixão esse período. Claro, sair daqui de cabeça erguida e às vezes eu vou em algum lugar público assim, e alguns falam, olha, o senhor não vai ser mais político, não... entende? Eu falei, por exemplo, não sou xingado, sou reconhecido, entende? Então acho que é um pouco de uma dedicação integral que eu tive aqui com a Câmara. Muito obrigada, volte sempre, a Câmara está sempre de portas abertas. Principalmente para essas histórias interessantes. E na próxima vez o senhor vai cantar para a gente, então, né? Se o senhor só cantava no churrasco ali... Quem me salvava, até porque eu era o secretário, era o Timóteo, que era um músico maravilhoso. Está escondendo o jogo da gente. Todos os meus erros ele cobria. Eu nunca me atrevi a cantar porque eu sou péssimo nisso. Muito obrigada. Sou só um grande cultor da música e da cultura e tal, mas fizemos muita coisa nessa linha também. Muito obrigado. Obrigada. O Vossa Excelência, a Memória fica por aqui até a semana que vem. Tchau.